Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Glória a Jesus. Você pode tomar o seu assento, irmão querido, e abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas, o capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, o capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós estamos numa série de reflexões, numa série de pregações sobre Deus nos dias comuns. E eu quero usar essa noite uma das parábolas mais conhecidas da nossa fé para mostrar a vocês como Deus age nos dias comuns. Talvez você já tenha ouvido inúmeras mensagens acerca desse texto, e eu rogo ao Espírito Santo que mais uma vez fale conosco. A última vez que eu preguei sobre esse texto foi quando José nasceu. Nós tivemos alta num sábado, e no domingo eu vim aqui pregar e eu usei esse texto para dizer que Deus é Pai. Mas hoje eu quero usar esse mesmo texto para dizer que Deus se manifesta nos dias comuns. Deus a todos abençoe. Leitura da palavra de Deus. Eu estou vendo que tem muita gente em pé, mas não tem mais lugares, pelo menos aqui no meu campo de visão. Mas fique tranquilo, o sermão não passará de 1 hora, tá bom? Nós vamos traçar estratégias para receber vocês com cada vez mais carinho, cada vez mais cuidado. Quem sabe em breve nós não venhamos a retornar os 2 cultos da noite, quem sabe? Então vamos trabalhar. Mas Lucas 15, a partir do versículo 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Jesus conta, na verdade, uma parábola dividida em 3 partes.
ele está respondendo aos escribas e fariseus que estão questionando o fato de que ele, Jesus, come com publicanos e pecadores. No sermão dessa manhã, nós vimos com bastante calma o que era um publicano e como o publicano era considerado a escória de Israel, a pior laia, o pior tipo de gente. E Jesus agora está na companhia desse tipo reprovável de gente. Jesus agora está acompanhado por essas pessoas sem pedigree, por essas pessoas sem classe, por essas pessoas sem elegância, por esses pecadores com marcas tão drásticas na vida. E quando os fariseus, talvez o grupo mais radical do judaísmo que dominava aquela época, quando os fariseus percebem com que tipo de gente Jesus anda, quando os fariseus percebem com que classe de gente Jesus divide a mesa e a vida, eles se escandalizam. Portanto, Lucas 15 inicia dizendo que Jesus lhes contou uma parábola para justificar, ou pelo menos para fazê-los entender por qual razão Jesus está na companhia de pecadores. E ele conta então uma parábola dividida em 3 partes. A primeira parte, a ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas e lá pelas tantas da sua peregrinação, uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma. A segunda parte da parábola você conhece bem. A proporção cai de 100 para 10. Uma senhora, uma mulher, tinha 10 dracmas, 10 moedas. Ela perde uma displicentemente dentro de sua própria casa. Ela acende a vela, ela varre todas as coisas, ela procura diligentemente até encontrar. E quando encontra essa uma dracma, há uma grande festa. Ela chama suas vizinhas para celebrar o que estava perdido e que passou a ser achado. E a terceira e última parte dessa parábola, que é a mais emblemática, que nós a conhecemos inclusive como uma parábola individual, a parábola do filho pródigo. Um pai tem 2 filhos, o mais novo resolve pedir antecipação da herança, cai na esbórnia, vai viver a vida alucinadamente e o pai está ali aguardando. Eu quero já antecipar para você o começo e o final do sermão. Porque foi num dia comum que o pai recebe a notícia mais dolorosa da parte de seu filho. Mas também foi num dia comum que o pai recebe a notícia mais feliz, que o filho voltou. É assim que funciona a vida. São nos dias comuns que notícias ruins chegam e são igualmente nos dias comuns que boas notícias chegam. Por isso eu quero olhar com vocês essa noite Lucas 15 e estabelecer aqui alguns princípios sobre Deus nos dias comuns. Em primeiro lugar, repare comigo por favor o versículo 12. É num dia comum que as piores notícias chegam. É num dia comum que as piores notícias chegam. Diz assim o versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Jesus conta essa parábola na cultura do Oriente Médio, muito especialmente na cultura hebraica. E àquele tempo, pedir a antecipação da herança era uma das piores ofensas possíveis contra a sua família. Na verdade, havia nas entrelinhas desse pedido de antecipação da herança uma afirmação: Pai, eu gostaria que o senhor tivesse morto, mas já que nem para morrer o senhor presta, antecipa aquilo que eu teria se morto o senhor estivesse. Era uma ofensa do mais alto grau um filho pedir ao seu pai a antecipação da sua legítima herança. Era uma ofensa do mais alto grau um filho chegar para o pai e dizer: eu quero o seu dinheiro. Porque em outras palavras o que esse filho está dizendo é: eu não quero a sua presença, eu não quero ser morador do mesmo teto que você, eu não quero a sua cobertura paterna, eu quero o seu dinheiro. Eu preciso viabilizar a minha vida e eu viabilizo a minha vida com o seu dinheiro. Então me dê o seu dinheiro. O que me importa de você é o seu dinheiro. Nós geralmente analisamos essa parábola à luz da figura do filho. Mas se coloque no lugar do pai por um instante. Um bom pai. Esse pai é tão bom que lá na frente do texto o filho retorna e o pai o perdoa.
Esse pai é tão bom que o legado que deixa na vida do outro filho mais velho é um legado de serviço, é um legado de responsabilidade. Em nenhum momento dessa parábola se diz que o pai não presta, que o pai é ruim, que o pai é omisso, que o pai é abusador. Pelo contrário, trata-se de um bom pai. Então se coloque no lugar de um bom pai. Se coloque no lugar de um pai que ama seu filho, que cria o seu filho com retidão. E num dia comum, o pai acorda, o pai toma o seu café, o pai vai dar uma volta e reconhecer as suas propriedades. E num dia sem nenhum relâmpago nos céus, e num dia sem nenhum cometa passando pelos astros, um dia comum, nada além de comum, ele recebe a pior notícia da sua vida: o meu filho queria que eu morresse, mas como eu não consigo nem morrer, eu vou ter que dar tudo que eu tenho para ele. Vou ter que dar é uma força de expressão. Não havia nenhuma obrigação na antecipação da herança, mas esse pai é tão bom, esse pai, segundo a parábola de Jesus, é tão generoso, é tão complacente, é tão compassivo, que ele adianta a herança do seu filho. Mas se coloque no lugar do pai. É claro que o pai sabe o destino que aguarda o seu filho. É claro que o pai sabe que colocar num menino novo uma quantidade inúmera de dinheiro vai trazer certo tipo de transtorno. Talvez uma das pessoas, ou a classe de pessoas problemáticas que eu e você conhecemos, são aqueles que não tiveram limites impostos pelos seus pais. São aqueles que talvez nunca tiveram que extrair uma gota de suor do rosto para a sua subsistência e que receberam, com o perdão da expressão popular, tudo na vida de mãos beijadas. É esse o menino. É claro que o pai sabe o que vai acontecer. É claro que o pai sabe que antecipar essa herança é colocar sobre o seu filho um ônus, mas o pai, pelas razões soberanas de Jesus, ao criar essa parábola foi criada por Jesus, ele faz. E nós percebemos à luz do versículo 12 que as notícias ruins chegam na nossa vida num dia comum. É num dia comum que um oficial de justiça bate à sua porta com uma intimação que pode mudar a sua história para pior. É num dia comum que você recebe um golpe de um sócio no trabalho. Foi num dia comum. Todas as grandes tragédias da história, na manhã que elas aconteceram, o dia amanheceu de forma comum. No 11 de setembro de 2001, as pessoas acordaram de forma comum, tomaram seu café de forma comum, foram para suas repartições de forma comum, foram trabalhar de forma comum, e naquele dia comum, uma tragédia, um atentado, uma loucura, uma insanidade aconteceu. Esse pai acordou como acordou todos os dias, mas um dos dias que ele acorda, ele recebe do seu filho uma afronta, ele recebe do seu filho uma ruptura familiar. Porque em primeiro lugar, é num dia comum que as piores notícias chegam. Em segundo lugar, repare comigo por favor, o versículo 13, é num dia comum que nós passamos pela dureza da espera. É num dia comum que nós passamos pela dureza da espera. Eu queria que você grifasse uma expressão aqui. A expressão é: passados não muitos dias. Grife isso: passados não muitos dias. O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Tem dois tipos de espera aqui nesse texto. A segunda e pior espera, daqui a pouco falo da primeira, é a espera que o pai tem na expectativa de que o filho volte. Jesus não diz quanto tempo depois o filho cai em si e resolve voltar, mas cada dia, você que é pai sabe, o pai dormia: será que amanhã meu filho volta? Será que amanhã o meu filho toma prumo? Será que amanhã o meu filho se arrepende? Será que amanhã o meu filho larga a cocaína? Será que amanhã o meu filho se desfaz do vício do jogo? Será que amanhã o meu filho larga a pornografia? Será que amanhã o meu filho larga o sexo ilícito? Será que amanhã o meu filho conserta a sua vida? Será que amanhã o meu filho sai do tráfico? Será que amanhã ele se conserta na sua história? É num dia comum que nós percebemos como é duro esperar o que não depende de nós.
Como é duro ter que esperar as respostas da vida que não dependem dos nossos atos. Ninguém responde por filho. Mas uma grande dureza também é a espera prolongada entre o dia em que nós recebemos a notícia de que algo ruim vai acontecer e o dia que esse algo efetivamente acontece. Explico. Por isso eu pedi que você grifasse a expressão passados não muitos dias. Passados não muitos dias de quê? Primeiro, o filho tem uma reunião com o pai. Pai, eu quero antecipação da minha herança. Eu vou embora daqui. Só que esse dia em que o filho pediu a antecipação da herança para ir embora de lá, não é o dia que o filho efetivamente saiu. O texto diz que o filho efetivamente saiu passados não muitos dias. Não sabemos quantos dias, mas sabemos que não foram muitos. Então, entre a data que o filho diz, eu vou embora daqui, e a data que efetivamente ele sai, há um período de tempo. E esse período de tempo eu estou chamando nessa noite como a dureza da espera. Depois de 30 anos de casado, o sujeito olha para você e diz, eu estou indo embora. Só que do dia que você recebeu a notícia que ele está indo embora até o dia que ele efetivamente saiu, isso demora demais. Depois de 20 anos de casado, a sua mulher olha para você e diz assim, eu estou indo embora. Mas do dia que efetivamente ela diz, eu estou indo embora, até o dia em que o vínculo é quebrado formalmente, juridicamente, do jeito que for, isso aqui demora. No dia que o seu filho diz para você e diz, eu estou indo embora, eu não suporto mais viver na sua casa. Até o dia que ele efetivamente sai, que sejam 2 dias depois, é uma dureza de demora. O dia em que você recebe uma sentença da medicina, você não viverá mais 2 meses. Está avançada demais a doença. Do dia em que você recebe a notícia de que não vai passar de 2 meses, até que os 2 meses passem, é a dureza da espera. No dia que chega uma intimação da sua casa, você está sendo processado. A audiência é no dia 4 de março. Do dia que chega o papel até o dia 4 de março, demora e demora demais. No dia em que você recebe um boleto de uma dívida, depois de renegociá-la tantas e tantas vezes, e a pessoa diz, olha, se você não pagar agora, nessa data do vencimento, coisas terríveis vão acontecer. Nós vamos confiscar os seus bens, nós vamos processar você, nós vamos tomar a sua casa, nós vamos tomar o seu carro. Até o dia do vencimento do boleto, é a dureza da espera. Nos dias comuns nós percebemos como é duro ter que esperar. Se coloque mais uma vez no lugar desse pai. Do dia que o filho diz, vou embora, no outro dia o pai acorda, talvez esperançoso, porque o filho ainda está na cama. Talvez esperançoso, porque o filho ainda está circulando pela fazenda. Ele não foi embora hoje, será que ele mudou de ideia? Aí dorme o menino mais um dia na casa, e o pai olha para o menino dormindo mais um dia na casa, e o pai diz, será que ele mudou de ideia? No 3º dia, no 4º, até o dia que ele vai mesmo, é a dureza da espera. Eu não sei você, mas quando nós estamos na iminência de uma coisa ruim, talvez seja até melhor que aconteça logo. Acontecer logo. Porque é duro ficar todos os dias na expectativa de que se vai ou não acontecer. Às vezes parece que a inclinação do nosso coração é, está fazendo chantagem, está querendo ir embora? Pois vá. Porque é melhor chorar por ter ido do que ter que viver a vida toda na inconstância, no medo, na ameaça, na chantagem. Me parece que é tão duro esperar que às vezes a alma humana sente maior compensação em acontecer logo do que ficar esperando. É num dia comum, num dia absolutamente comum, que nós passamos pela dureza da espera. Mas em terceiro lugar, repare comigo por favor, os versos 17 e 19. É num dia comum que nós somos tratados. É num dia comum que nós somos tratados.
O texto diz que o menino sai, você conhece a história melhor do que eu. Ele gasta tudo que tem dissolutamente. Ele gasta com as meretrizes. Ele vai para uma cama e deixa dinheiro. Ele vai para outra cama e deixa mais dinheiro. E paralelo ao fato de que ele está gastando muito dinheiro, um detalhe sutil do texto, começa a haver fome na terra que ele estava. Então o menino agora enfrenta duas crises. A crise de ter dilapidado todo o patrimônio que antecipou de seu pai, e a crise de que o lugar onde ele está passando fome. Nem para pedir dinheiro no semáforo dava, porque ninguém tinha dinheiro para dá-lo. Nem para viver na mendicância dava, porque o pessoal estava tão apertado que até para mendigar estava difícil na terra onde ele foi. É quando ele encontra um homem que tinha alguns chiqueiros e permite que ele durma entre os chiqueiros. Ele se alimenta das alfarrobas dos porcos. E acontece o verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Eu queria que você grifasse uma expressão. A expressão é caindo em si. Caindo em si. E quantos dos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E agora eu queria que você grifasse outra expressão na sua Bíblia, por favor. A expressão é: trata-me. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Traça comigo um paralelo de dois verbos que são utilizados pelo filho mais novo, pelo filho pródigo. O primeiro verbo está no verso 12. Ele diz assim: pai, dá-me. Eu quero, me dá, me antecipa, eu preciso. E o segundo verbo, aqui no verso 19, é trata-me. Percebe a diferença? Dá-me e trata-me. É bem diferente. Dá-me, eu quero o que é o meu direito caso o senhor tivesse morrido. Trata-me, eu quero o senhor vivo para me corrigir, para me disciplinar e para me receber de volta. Os mais críticos diriam assim: até eu me arrependeria nesse cenário. Quem é que não se arrepende dormindo com um porco? Quem é que não se arrepende vivendo no chiqueiro? Quem é que não se arrepende passando fome? Ah, de arrependido assim o inferno está cheio, diriam alguns críticos. Está querendo voltar para casa porque percebeu que lá fora é difícil. Está querendo voltar para o cenário porque percebeu que está ruim lá fora. Pediu as contas, arrumou problema com a turma do trabalho, percebeu que está ruim de emprego lá fora, agora quer voltar. Os mais críticos diriam: é claro que ele se arrependeu, quem quer passar fome? Eu queria ver se ele ainda tivesse com dinheiro. Eu queria ver se ainda tivesse dinheiro da herança adiantada. Se tivesse dinheiro e ele estivesse não dormindo com um porco, mas dormindo com a meretriz, tendo prazer com a meretriz, com certeza ele não teria se arrependido, diriam os mais críticos. Mas em terceiro lugar, nesse sermão, se coloque no lugar do pai. Para o pai pouco importa, meu irmão. Para um pai pouco importa se o arrependimento dele é porque está passando fome, se o arrependimento dele é porque não tem mais dinheiro para ter prazer com meretriz. Para o pai pouco importa. Para o pai o que importa é que o filho voltou. Para o pai o que importa é que o filho caiu em si e voltou. As razões deixem que os críticos discutam. Para um pai o que importa é que um filho voltou. Se para o filho voltar foi necessário acabar o dinheiro, se para o filho voltar foi necessária restrição alimentar, se para o filho voltar foi necessário dormir no chiqueiro, louvado seja Deus. Para o pai só importa que o filho está de volta. Mas nós percebemos uma atitude de humildade desse menino. O menino diz assim: até os trabalhadores do meu pai têm pão. Em outras palavras, quando esse menino, e aqui nós conseguimos discernir a sutileza de Jesus na criação da parábola.
Porque há um indício de arrependimento sincero. Porque o filho não quer voltar para casa colocando banca. O filho não quer voltar para casa pedindo quarto suíte com banheiro. O filho não quer voltar para casa com exigência. O filho diz assim: eu quero ser tratado como um empregado. É melhor eu ser um empregado na casa onde um dia eu fui filho do que não ser nada num chiqueiro. Então deixa eu voltar. Se o meu pai me receber como empregado, porque ser recebido como filho eu não mereço mais. Então que meu pai me receba como um empregado. Mas eu vou ter comida, eu vou ter proteção, eu vou ter guarida. É num dia comum que a gente cai em si e Deus começa a nos tratar. Todas as pessoas que tiveram uma reviravolta positiva na vida, todas as pessoas que depois de tentarem várias formas de se curarem, várias formas de se tratarem, quando efetivamente conseguem, aquele dia em que conseguiram foi um dia comum. Ah, mas ele já passou por 30 clínicas de recuperação. Quem sabe Deus não está reservando a 31ª? Ah, mas ele já foi em 10 psiquiatras para tentar tomar um remédio para tirar o dedo do joguinho que perde dinheiro no telefone. Já foi em 10, quem sabe não é no 11º? Ah, mas nós já procuramos 8 terapeutas de casais. Tudo que é terapia de casal a gente já foi. Nós já tentamos de tudo, só não fomos para Mandinga porque somos evangélicos. Mas tirando isso, já fomos em terapia de casal, já fomos em casado para toda a vida, casado eternamente, casado para sempre. Já fomos para rede de casal, já fizemos retiro de casal, já fizemos encontro de casal, já buscamos terapeuta de casal, já fomos no psicanalista do casal, no psiquiatra do casal, e nada resolve. Já foram 8 tentativas, quem sabe não é a 9ª. Todo o grande tratamento de Deus na história das pessoas foi num dia comum. Foi num dia absolutamente igual a todos os outros. E daquela vez foi. Quando você vai ganhando experiência na fé, não estou falando de experiência de vida, experiência na fé. Quando você vai rodando em círculos religiosos, lógico, em que testemunhos de milagres são contados, em que nós percebemos a ação de Deus de forma efetiva na vida das pessoas, você vai criando, assim, ânimo na espera. Por quê? Porque a gente já viu Deus restaurar tanto caso que parecia impossível. A gente já viu Deus trazer de volta para casa filhos que já, meu Deus, gente que já se entregou tanto ao pecado, se entregou tanto às obras da carne. Gente que rompeu mesmo, rompeu com a sexualidade sadia, rompeu com princípios morais, rompeu com o amor da família. E daí a pouco a gente ouve o testemunho de que voltou. E nós vamos nos abastecendo desses sinais prodigiosos que Deus, pela sua soberania, vai derramando sobre as pessoas. E nós precisamos nos recusar a acreditar que exista algum caso que seja irrecuperável para Jesus. Nós precisamos nos recusar a acreditar que o crack é maior que Cristo, que a cocaína é maior do que Cristo, que o jogo de azar é maior do que Cristo, que a lascívia seja maior do que Cristo, que o adultério seja maior do que Cristo. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome de Jesus. É num dia comum que Deus resolve nos tratar. Ah, eu sei, irmão, você pai de adolescente, você pai de jovem, você já conversou uma vez, você já conversou 2 vezes, você já conversou 3 vezes, você já conversou 4 vezes, parece que o menino não escuta. Calma. Num dia comum chega o dia de Deus na vida dele. No dia comum o telefone toca. Uma das coisas da Bíblia Sagrada que mais tomam o meu coração
é Jesus conversando com o sábio Nicodemos. Um homem tão estudado, um homem tão erudito, um homem que tinha tanto conhecimento, tanta sabedoria, e Jesus falou para ele coisas tão simples e ele não entendia. Vos é necessário nascer de novo. E disse: Senhor, mas como posso eu já velho voltar para o útero de minha mãe? Ele não está entendendo nada. Jesus olha para ele e diz: meu filho, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe por que nós precisamos ter expectativa de que a boa notícia pode chegar, de que o telefone pode tocar? É porque enquanto nós estamos aqui nesse ambiente confortável da igreja, e outras pessoas estão nas perdições, nas esquinas, nos becos, nas bocas, é num dia como esse que o vento pode soprar. É num dia rigorosamente como esse que o vento pode dar um sopro. Ou você acha que o vento só sopra na igreja? Ou você acha que o vento só sopra na classe de escola bíblica dominical? Ou você acha que o vento só sopra no grupinho de crente que se reúne? Ou você acha que o vento só sopra nesse ou naquele programa religioso? Ouça as palavras de Jesus: o vento sopra onde quer. Igreja nenhuma pode enjaular o vento. Denominação nenhuma pode decidir para onde o vento sopra. O vento não pode ser acorrentado, o vento não pode ser domesticado, o vento não pode ser enjaulado. O vento sopra onde quer. O vento sopra em lugares que eu e você não frequentamos. Eu conheço tantos testemunhos, irmãos. Eu conheço tantos pregadores da palavra de Deus, não necessariamente pastores, pregadores da palavra de Deus, que quando o vento soprou, as suas mães estavam em prostíbulo, filhos de prostitutas, até que o vento soprou. O vento sopra. Eu conheço tanta gente, irmãos, e são tantos os testemunhos da história da nossa fé, que já estava com a arma na mão, bandido, para fazer tragédia, para fazer massacre, para fazer chacina, quando de repente o vento sopra e é tomado pela lembrança da tia de oração que estava de joelho por ele. Porque o vento sopra. O vento não sopra só no nosso ambiente higiênico, de gente perfumada e bem vestida. O vento sopra onde quer. Se você conhece essa cidade, como eu, morador de Guarapari, também a conheço, você sabe, pelo menos por ouvir dizer, assim espero, a localização das piores bocas de fumo dessa cidade. Eu sei onde elas estão. O ambiente é bem diferente desse. Não tem esse perfume, não tem essa elegância, não tem gente tão bem vestida como aqui, não tem ar-condicionado. Tem sujeira, tem asco, tem reprovação, tem senso de inadequação pessoal com a vida, tem perigo, tem cheiro de morte, tem laço de morte. Mas numa noite como essa o vento pode soprar lá, porque quando o vento sopra ninguém impede a ação do vento. O vento sopra. Meu irmão querido, Saulo era um assassino daqueles que eram do caminho. Saulo era um justiceiro, um matador. E aquele terrível cavalheiro com a sua espada fumegante. Diz a Bíblia que Paulo consentiu com a morte de Estevão, o nosso mártir. Um dia aquele homem está no caminho de Damasco, respirando ameaças e morte, e o vento sopra. Manassés, um dos piores homens do Antigo Testamento, feiticeiro, introduziu cultos de feitiçaria em seu reinado. Manassés queimava os seus filhos vivos. Imagina a inocência de um bebê sendo queimado por um demônio. Isso é um demônio. Aí um dia ele levanta, vai para o seu ritual de feitiçaria, e mal sabia ele que naquele dia o Espírito resolveu soprar. E sopra. E muda. Não existem casos irrecuperáveis para Jesus, e não existe ambiente que o sopro do Espírito não possa ir. Algumas marcas do corpo jamais sairão.
marcas do abuso no corpo, marcas da entrega precipitada do próprio corpo, marcas de uma vida relacional, sexual, romântica, sem freio, sem limite, marcas de ter provado muitas mulheres ou de ter provado muitos homens. São marcas que não saem do corpo, mas podem sair da alma, podem sair da consciência. Quando o vento sopra, o vento limpa. Quando o vento sopra, o vento purifica. Quando o vento sopra, o vento restaura. Atenção, quando o vento sopra, o vento trata. Eu fico imaginando que o vento, nas palavras da parábola de Jesus, soprou num chiqueiro. O vento santo soprou num chiqueiro. Caindo em si, ele disse: quantos dos trabalhadores dos meus pais têm pão com fartura? O vento soprou no chiqueiro. Você já foi num chiqueiro? Eu já. Às vezes você vai pregar num lugar assim, mas no interior, e o pessoal quer te mostrar as coisas. Pastor, venha cá ver. Eu falei, vou. Meu chiqueirinho, minha granja. Porque tem uma diferença de chiqueiro e granja, mas a diferença é só o nome, o cheiro é o mesmo. Porque a granja dá um negócio assim, né? Granja. A granja do torto é até coisa elitizada de político. Mas o cheiro é o mesmo. Aí eu digo, que maravilha esse lugar. Pastor, o senhor quer levar um? Não, precisa. Precisa. E é nesse ambiente que o vento sopra. O vento não tem preconceito. O vento não tem medo de se sujar. Porque o vento é livre. Sabe, irmãos, infelizmente, em muitos momentos a igreja evangélica brasileira presta um desserviço para a sociedade com tantos escândalos, com tanta notícia atravessada, algumas injustamente eu sei, e outras justamente eu também sei. Alguém já disse que ao longo da tradição da fé cristã, os maiores inimigos não são nem os demônios, é a gente mesmo. Porque parece que os crentes são o único exército que gostam de matar os próprios soldados, que se alegra com a queda do outro. E eu me pergunto, ou Deus é muito misericordioso e aquela expressão que aparece no Antigo Testamento, né? A medida da iniquidade, dos amorreus, não se cumpriu a medida da iniquidade. Ou a medida da nossa iniquidade não se cumpriu e Deus vai sendo misericordioso e a obra avança porque Ele é santa e ninguém pode deter. Ou, e aí é o que eu acredito de fato, é que nós podemos fazer muita coisa, irmãos. Nós podemos construir prédios. Nós podemos comprar terrenos. Nós podemos fazer grandes conferências. Nós podemos fazer grandes espetáculos. Podemos. Ah, mas tem uma coisa que igreja nenhuma pode. É controlar a direção do vento. Igreja nenhuma domestica o vento do Espírito. Doutrina nenhuma. Código de conduta eclesiológico algum pode dizer aonde o vento vai soprar. Sabe aquela pessoa que se odeia? Que você tem asco? Que você considera um filho da perdição, um filho da iniquidade, gente que feriu a sua vida, gente que feriu tudo que você acredita. Se o vento sopra, resolve. Anota uma coisa no seu coração para te seguir durante a semana. Deus ama quem você não ama. Deus ama os seus desafetos. Deus entregou o Filho dele por gente como eu e por tantos que já me feriram. Deus ama gente que a gente não gosta. Deus ama gente que nós não queremos por perto.
É num dia comum que Deus resolve nos tratar. Em quarto lugar, repare comigo agora, por favor, o versículo 29. É num dia comum que nós aprendemos a lidar com as discordâncias. É num dia comum que nós aprendemos a lidar com as discordâncias. Verso 29, palavras do filho mais velho. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Saiba de uma coisa: sempre que Deus resolver mudar a vida de alguém, vai se levantar alguém contra. Você perdoou a sua esposa depois dela errar. Você perdoou o seu marido depois dele errar. Houve arrependimento de qualquer das partes, arrependimento verdadeiro. Houve mudança. Houve reequalização da conduta, mudou mesmo. Teve perdão, teve restauração. Sempre vai levantar um para dizer: espera mais um pouco que você vai ver, isso é farsa. Isso é farsa. A pessoa tinha uma péssima reputação na cidade, uma reputação moral jogada no chão, começa a frequentar a igreja. Tem sempre uns 3 ou 4 que olham no culto e diz ali, ó, fazendo pantomima. Aquilo é máscara. Está querendo dar golpe em alguém na igreja. Conheço. Sempre que Jesus inicia um processo de transformação, alguém se levanta contra. Mal saberíamos nós que na parábola de Jesus, quem fica contra a restauração do irmão mais novo é o irmão mais velho. Nasceram do mesmo ventre, foram criados pelo mesmo pai, viveram na mesma fazenda, e agora o mais novo é restaurado e o mais velho diz: não pode ser, isso é um bandido. O Senhor mandou matar um novilho cevado. E olha a proporção do texto, né? O menino mais novo volta, o pai coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália nos seus pés, coloca roupas novas, 3 símbolos de dignidade: o anel, a roupa e a sandália. Devolve a dignidade para o menino e manda matar um novilho cevado. E o filho, o mais velho, reclama: pois para mim o Senhor nunca mandou fazer um cabrito. Para traduzir, o novilho cevado era aquela picanha prime. O cabrito, um churrasquinho de picadinho de fígado. Muito caro e muito barato. Muito caro e muito barato. A oposição à transformação do filho mais novo, quem diria? Foi o filho mais velho. E é num dia comum que a gente precisa aprender a lidar com as divergências da vida. Nem todo mundo está favorável ao jeito que nós pensamos, nem todo mundo aplaude o que a gente diz ou pensa, nem todo mundo tem a mesma consciência de vida que eu e você temos. Ou nós aprendemos a viver na pluralidade das ideias, mantendo as nossas convicções, ou nós seremos gente como o filho mais velho, que seleciona quem Deus pode transformar. É num dia comum que nós aprendemos a lidar com as divergências da vida. Todas as vezes que eu prego sobre essa parábola, eu gosto de lembrar da melhor interpretação que conheço acerca dela, de um escritor chamado Rubem Alves, em que, pese algumas discordâncias com parte da teologia dele, a interpretação que ele tem dessa parábola é a melhor que eu conheço. Ele chama de o pai que não sabe fazer conta, o pai que não entende contabilidade. Na ideia dele, na interpretação dele, quando o filho mais novo chega e diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O pai olha para ele e diz assim: meu filho, eu não somo débitos. Eu não somo débitos. Não importa o que você fez, não importa como você gastou o dinheiro, não importa nada disso. Importa que eu sou o seu pai, eu estou aqui. Está arrependido?
você tem guarita, eu sou seu pai, eu não somos débitos. Você não vai ser recebido como empregado não, você vai ser recebido como filho, eu não somos débitos. Aí vem o filho mais velho. Pai, eu estou aqui, e tu nunca mandaste matar sequer um cabrito para mim, agora vem esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, e tu mandas matar um novilho cevado. Eu estou sempre aqui, eu nunca saí da fazenda, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu trabalho, eu ajudo, eu estou com as mãos calejadas de tanto trabalhar, eu nunca fui embora. Aí na interpretação, o pai olha para ele e diz assim: meu filho, eu não somos créditos. Eu não somos créditos. Você pode ser o melhor trabalhador da minha lavoura, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você pode ser o certinho, você pode ser o pragmático, você pode ser o ortodoxo, você pode ser o bastião da moralidade coletiva. Eu não somos créditos. Eu não somos débitos do seu irmão, e eu não somos seus créditos. Eu não somos débito e eu não somos crédito, eu sou o seu pai. O autor então chama esse pai como o pai que não sabe fazer contas, o pai sem contabilidade, o pai que não soma créditos e o pai que não soma débitos. A sociedade soma créditos e débitos. A Crefisa soma créditos e débitos. O banco soma créditos e débitos. A Bolsa de Valores soma créditos e débitos. O seu patrão soma créditos e débitos. Os seus credores somam créditos e débitos. Você soma créditos e débitos. Deus não. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Lucas 7, 41 e 42. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Um dia me perguntaram se eu acredito na meritocracia. Eu disse sim e não. Eu acredito na meritocracia aqui no reino humano. Claro, quem não quer trabalhar não coma, está na Bíblia. Claro, quem trabalha mais terá maior possibilidade de ter uma vida melhor. Claro, quem estuda, quem se capacita, quem busca. Eu acredito que exista neste mundo uma meritocracia. Claro, tem 200 vagas no concurso, passarão os 20 melhores. É assim que a vida funciona. Agora, também não, porque no reino de Deus ninguém entra por meritocracia. No concurso público, na empresa, na promoção funcional, no mundo, no reino, na vizinhança, aqui existe meritocracia, lá não. Ninguém chegará no céu e poderá dizer ao Todo-Poderoso: eu mereço estar aqui. Veja quanta esmola eu já doei. Veja, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí. Abra a porta, Senhor, é o meu mérito. Não, irmãos, a meritocracia só existe do céu para baixo. Do céu para cima, não. E se você não concorda comigo, leia Efésios 2, 8 e 9, Lucas 7, 41 e 42. Dizem exatamente isso. Que ninguém chegará no céu por seus méritos. Aqui tem mérito. E tem que ter mesmo. Senão a coisa corre muito solta. Mas lá não. Lá, pendurado no madeiro do meio, o homem mais santo do mundo. Pendurado nos 2 madeiros laterais, bandidos inescrupulosos. O bandido que se arrependeu no último instante da vida foi para o mesmo céu que o Criador de todas as coisas. Olha que loucura! Oh, que loucura! Uma santa loucura o mistério do Evangelho. A mensagem do Evangelho para muitos é loucura, para nós é salvação. Precisamos lembrar da mensagem do Evangelho. Não tem nada a ver com as suas obras. É num dia comum,
que nós aprendemos a lidar com as divergências da vida. No céu vai ter gente que eu não gosto. Pastor, você está dizendo para mim que tem gente de que você não gosta? É claro, você não tem. Você não tem gente que você não gosta? Que você vê lá na televisão fazendo umas atrocidades, gente que sai impune das coisas a vida inteira. Você vai dizer para mim que você gosta de todo mundo? Ó santo! Ah, pelo amor de Deus, meu irmão, vamos ter uma conversa séria aqui nessa noite. Você não gosta de todo mundo, não. Levante a mão quem nunca falou mal de alguém na vida. Rapaz, que coisa impressionante, hein? Ou é a noite de um batismo de sinceridade, ou você está com um problema aí na articulação da... Vou encontrar no céu muita gente que eu achava improvável. E é capaz de eu não encontrar muito santarrão que viveu uma vida religiosa de fachada, que se encantou com os negócios e com os discursos dessa vida e tirou os seus olhos da eternidade. Para entrar no céu só precisa de uma coisa, o nome é Jesus. Em último lugar, concluo, versículo 32. É num dia comum que as piores notícias chegam, verso 12. É num dia comum que nós passamos pela dureza da espera, verso 13. É num dia comum que nós somos tratados, verso de 17 ao 19. É num dia comum que nós aprendemos a lidar com a divergência, verso 29. Em quinto e último lugar, é num dia comum que as melhores notícias chegam, verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Concluo. Foi num dia comum que o paizão acorda, o filho marca uma conversa e o pai recebe a pior notícia. Mas foi igualmente num dia comum que o pai acorda e vê de longe o filho voltando com cara de arrependimento. Diz o texto que o pai corre em direção ao filho, o abraça, o beija, restaura a sua dignidade num dia comum. Porque eu não quero aqui te encher de pessimismo. É verdade que num dia comum as piores notícias chegam, mas é igualmente verdade que num dia comum as melhores notícias podem chegar. É num dia comum que o seu telefone pode tocar com o filhão dizendo: papai, eu estou voltando. Mamãe, eu estou voltando. É num dia comum que aquele seu familiar problemático pode acordar e dizer: agora eu mudei. É num dia comum que o seu menino que está te dando trabalho pode mostrar prova sincera de arrependimento e ser transformado pelo Senhor. É num dia comum que a notícia boa chega. É num dia comum que você recebe uma porção da provisão divina, restaura suas contas. É num dia comum que você recebe um bálsamo da cura e a doença vai embora. É num dia comum, sem nada extraordinário, que Deus resolve te dar a melhor notícia possível. Pela última vez nesse sermão, se coloque no lugar do pai. Quando vê de longe o filho chegando, sujo, maltrapilho, fedido, com a barriga roncando de fome, o pai corre em direção a ele. Eu imagino o pai dizendo assim: o dia chegou, o dia chegou. O dia chegou. Na casa de Deus, na casa do Pai, sempre há espaço para receber filhos de volta. Sempre. Talvez não tenha jeito melhor de encerrarmos essa noite do que nos lembrando das palavras de Jesus também,
em uma parábola que é complementar a essa. O grande banquete. O rei resolve dar uma grande festa. A melhor comida, as melhores louças, o melhor do glamour social. Os seus servos vão atrás dos convidados. E cada um por si começa a dar uma desculpa. Eu não posso ir, eu vendi uma junta de bois. Eu não posso ir, eu estou com um casamento marcado. Eu não posso ir, eu não posso ir, eu não posso ir. Os servos dizem: rei, o senhor preparou a casa, o senhor preparou a mesa, o senhor preparou a refeição, mas os convidados não querem ir. O rei: olha, não se preocupe. Vá por todas as esquinas, vá por todas as encruzilhadas, chame os cegos, chame os coxos, chame os paralíticos, chame os desvalidos, encha a minha casa. Eles vão pegando tudo quanto é gente problemática na rua, tudo quanto é gente doente na rua, coloca para dentro de casa e dizem para o rei: feito está como mandastes, e ainda há lugar. Porque na casa do Pai sempre tem lugar para nós. Na casa do Pai sempre tem lugar para você. Muitas portas na vida já foram fechadas diante do seu rosto. Eu quero te dizer que na casa do Pai não tem crédito nem débito, tem abraço, amor e carinho. Na casa do Pai não tem nem credor e nem devedor. Tem abraço, anel no dedo, sandália no pé, roupa nova e carinho. Porque há lugar na casa. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras. Um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.